Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui para trazer um vídeo para vocês, chocada, né, com a tal indenização, né, que será pedida aí, né, é, pelo doutor Marcos Alânio, né, para a Zilda. Mas aqui eu tenho alguns tópicos, porque algo me chocou e eu tenho certeza que chocou a você também. Não é, não é diferente, né, que ele haja dessa forma. Afinal, ele está ali para ganhar, né? Ele está ali para fazer a defesa dele. Não espere que ele vai ter Tiago como o indiciado. Não espere que ele vai ter Tiago como o suspeito. Não, ele vai ter Tiago sempre como inocente. Advogado nenhum assume caso para ficar do lado oposto. Então, isso já responde tudo. Então, não se choque com as palavras que ele cita. Mas eu poderia passar 3 horas aqui, mas eu vou ser bem breve. Eu anotei 3 tópicos que me chamaram bastante atenção, né? Uma sobre a indenização, que vai ser pedida ao Estado, né? Para ali indenizar a Zilda, a sua filha e a família de Tiago, na verdade, né? Então, eu digo a vocês que eu fico chocada porque se o Estado, eu acredito que isso não será, como é, ele pode até pedir, mas acredito e torço muito para que isso não aconteça, porque assim como eles enfatizam que não é Ana Sofia, eu queria fazer um desafio a eles, ou a ele, a defesa, né, dizer quem é que entrou naquela casa. Então, esse é um desafio que eu deixo aí, né, com todo o respeito ao advogado doutor Marcos Alânio, que enfatiza com clareza que seu imaculado São Tiago é totalmente inocente. Sinceramente, até se emocionou e lacrimejou. Me desculpa aí, porque eu até ri nessa hora, né? Porque é engraçado, né? A forma que se é levantado certas pautas, né? Onde se questiona que não é Ana Sofia entrando naquela casa, né? E por que Tiago se matou? Afinal de contas, o doutor Alânio crê que é Tiago Fontes. Qual motivo ele daria para que isso, plausível, para que isso acontecesse? Porque assim, como eles dizem que não tem prova plausível para dizer que é Ana Sofia, eu digo que também não tem provas plausíveis, assim, que diga que não é Ana Sofia. Porque, na verdade, pelo contrário, tem mais evidências de que seja Ana Sofia de que não seja, como eles enfatizam. Mas, como ele disse, quem acusa é que tem que provar. E quem acusou? A polícia, né? A polícia, as investigações. Mas não só isso, como as imagens também, que é uma coisa que eu bato na mesma tecla. Né? E eu convido a todo mundo a colocar assim um óculos, quem não está enxergando bem, né? Para entender que ali naquela rua, naquele exato dia, desapareceu uma criança, na qual uma criança entrou naquela casa e não se diz quem é. Não existe resposta. Pergunta ao doutor Marcos Alânio, quem é, doutor? Porque se não é a menina, quem diz que não é, porque a perícia já diz que é, já está comprovado pela perícia. O doutor Alânio, ele concorda e acredita na perícia que aquele corpo encontrado é de Tiago, certo? Ele confirma isso com toda a veemência, né? Porque a perícia, o laudo mostrou isso. Só que quando é o lado oposto, que comprova que a Perícia Federal comprovou que ali era Ana Sofia entrando, né? Pelo tamanho, estatura, comprimento, não sei o que, os passos e tal. Tudo foi comprovado cientificamente por um perito federal, né? É aí que eu quero chegar e chamar a atenção de vocês. O doutor Alânio não acredita. Uai, acredita que é seu cliente que se matou e me deu uma causa para que ele fizesse isso. O trajeto que ele fez, doutor Alânio disse que é compatível, que é ele. Ou seja, então ele caminhou, então é real que ele saiu para tirar a sua vida. Doutor Alânio, ele acredita nessa hipótese, neste fato. Mas por que não acreditar no fato de que seja Ana Sofia?
Porque até hoje não encontramos Ana Sofia, mas esse não é o principal motivo. Não encontramos, na verdade, quem foi a pessoa que entrou naquela casa. Se não é Ana Sofia, prove vocês quem é. Porque alguém entrou naquela casa. Como o doutor mesmo disse que não acredita em coincidência, eu também não acredito em fantasmas. Eu não acredito em fantasmas. Respeito quem acredita. E principalmente numa coincidência gigantesca. Nessa live foi apresentada, eu baixei, essa live é muito interessante, porque eu tenho que trazer alguns tópicos aqui para debater juntamente com vocês, porque como cidadã, eu também faço parte dessa história de clamar por justiça pela Ana Sofia. Reclama-se que outro fato que também me chamou a atenção é quando o doutor Marcos Alânio, ele fala o seguinte, que ele julga a Dona Socorro de ter se beneficiado de uma casa própria. Aí eu venho aqui. Quem lembra quando a mãe da cliente dele expulsou Dona Socorro sem direito a olhar para trás, sem direito a nada, escorraçou, jogou na rua praticamente. Quem se lembra disso? Mas isso ninguém toca. A mulher estava jogada. Independente da vida que ela teve, da vida que ela tem, se ela é fiel, se ela não é fiel, se ela é infiel, o problema é dela. Isso aí não diz respeito a mim. A vida particular de uma pessoa não diz respeito a mim. Diz respeito a ela mesma. Entende? Mas o que eu quero enfatizar é o caso Ana Sofia, que é o principal objetivo e foco aqui. Não existe outro. Eu achei assustador o doutor, né, trazer ali a exposição de Ana Sofia e levantar, que eu também não sei se procede ou não, que Ana Sofia, naquele dia do desaparecimento, foi, como você já sabe o que é a palavra, eu não posso dizer aqui, mas eu fiquei estarrecida com isso. No dia do desaparecimento, foi dito que Sofia foi, teve não, eu tô passada, não gosto nem de falar, gente. Quando fala coisa de criança, é algo assustador, né? Eu acho muito triste, porque naquele dia, aquele espacinho daquela criança, não mostrava uma criança que tinha sido violada naquele dia. Eu não sei de onde saiu isso, se está no inquérito, se saiu das irmãs, mas isso é muito grave, gente. Gente, pelo amor de Deus, é gravíssimo. Afirmar que naquele dia, naquele exato dia, eu tenho aqui esse trecho que eu vou guardar esse trecho e eu não gosto nem de estar ouvindo. Que Ana Sofia foi violada naquele dia, 4 de julho. Lembra? A mãe dela cita que ela passou o dia com ela e de tarde foi brincar com a amiguinha naquele exato momento em que ela volta e desaparece ali na casa de Tiago. Então, falar um absurdo desse, que naquele dia a criança foi, por quem? Como foi? Que é um show de horror tudo isso que eu vejo. Mas de contrapartida, a outra família é a família santa. A outra Tiago Fontes é o imaculado. Para um anjo só falta criar asinhas. Mas não se esqueçam, não só existe anjo bem. Afinal, a gente tem uma experiência muito grande de um anjo que caiu do céu e hoje inferniza a vida de todo mundo. Então, nem todo anjo é um anjo bom. Porque se intitula hoje o São Tiago, se coloca-se na cena um São Tiago, né? E talvez querem culpar a família de Ana. Sempre foi assim. Não é diferente de que o advogado queira fazer isso também. Né? Porque aquela live foi praticamente isso. Sinceramente, eu estou sendo bem sincera e respeitosa até. Mais do que ele foi com a criança. Porque ele falou assim, eu não queria falar isso aqui, sobre isso, mas falou.
É chocante ouvir isso de uma criança. Agora, se está no inquérito e se alguém falou isso, se alguém... Eu vou aqui abrir um parêntese e eu vou ser mais sincera possível. Você diz, eu passo o pano. Não, mas na hora de falar eu falo, você sabe disso. Se algo do tipo aconteceu naquele dia, ou, pelo menos, foi falado para as irmãs, porque existe algo... É que eu não vou também tirar o foco disso, não. As irmãs, elas mentiram. Algumas coisas elas mentiram. Mas eu não acredito que sejam capazes de mentir uma situação dessa. Porque o que o doutor falou é muito grave, é muito sério. Talvez, se estiver... E ele disse com muita veemência, viu? Com muita certeza. Que naquele dia 4 de julho a menina teria sido... Eu tô chocada com isso. Chocada. Porque não parecia que a criança teria passado por um trauma. Porque quem já sofreu isso sabe como é que você fica retraída. Né? E se aconteceu foi na parte da manhã? Foi isso? Não sei. Naquele dia? Por quem? Porque a menina estava em casa com a mãe, segundo a mãe. E saiu de tarde, meio-dia, para brincar com a outra criancinha. Alguém fez alguma coisa com ela naquele dia? Que história é essa? Vocês estão sabendo disso? Eu fiquei sabendo disso hoje. Eu fiquei estarrecida com isso. Né? Não vou dizer que é mentira, porque eu não vi o inquérito, né? Essa parte. Mas eu peço que o doutor Valdir Freitas, a doutora Lia, que está no caso, fale sobre isso. Afinal de contas, estamos em defesa de um ser inocente, que precisa ser defendido. Não é de um cavalo velho que se matou porque quis não. Não é, não. É Ana Sofia o objetivo. Sinceramente, que carregue para lá. Quem fez, quem sabe? Mas essa acusação feita hoje me chocou e eu não poderia deixar aqui, vim trazer isso aqui para vocês. De uma forma que eu tô estarrecida. Né? Outra coisa, né? Fala-se que a Dona Socorro se beneficiou com a casa, né? Com o nome da Ana Sofia. Mas é com o nome da Ana Sofia que querem limpar a imagem de uma pessoa que já é indiciada pela polícia. E que as provas mostram, e as evidências também, porque não havia motivo do Imaculado tirar sua vida não, gente. Que motivo? A polícia nem bateu. O próprio doutor Marcos Alânio afirmou isso, desmentiu na cara dura de quem inventou as mentiras. Que o Tiago poderia ter sido espancada, levado uma coça e tal. Foi desmentido na cara dura, ou seja, fake news, mentira. Então, gente, como é que o cara... Do nada, simplesmente porque alguém suspeita de mim, porque ele não estava sendo indiciado, ele não tinha mandado de prisão para ele, aí simplesmente ele, vou sair, vou. Ninguém até o momento falava dele, mas se cogitava pelas investigações que entrou uma criança ali. Então, a partir dali ele se tornou suspeito, por não saber quem era. Talvez se ele chegasse e dissesse assim, não, é tal fulana, e comprovasse que era tal fulana, talvez ele seria inocente e talvez existiria outro culpado. Aí sim, a gente iria entender, mas aqui não tem nenhuma criança não, gente. E não precisa ser investigador, advogado, juiz, todo tipo de delegado, não precisa ser, para entender que uma criança que sumiu no dia 4 de julho entrou naquela casa e nunca mais ouviu falar daquela menina. E para completar a cereja do bolo, que eu digo que é a cereja do bolo, infelizmente eu posso dizer isso, o cara saiu com as 2 perninhas, quando o nome dele nem era citado. Apenas pela polícia investigar ali, né? O carro, pedir o carro. Aí o cara vai e sai e some. No dia de pegar o carro, o cara vai e some e tira a sua vida. O doutor Arânio confessa que é ele. Afirma que é ele.
Agora, qual o motivo que o cliente do doutor Alânio, o imaculado, o intocável, ai, meu Deus, eu não tenho adjetivos que digam que palavras eu devo usar com um homem desse. Por que você diz isso? Porque Ana Sofia entrou ali. Isso daí, ó, para mim é fato, não é conjectura e não é coincidência. Ah, mas o vulto deu inconclusivo. Mas um perito federal foi chamado para analisar as imagens e ali medir o tempo, tal e tal. Testemunhas oculares que viram Sofia chegar até ali e num piscar de olhos não ter visto mais Sofia. Os cães farejadores chegaram até ali naquela casa. E que evidências mais as pessoas querem para acreditar? E é por isso que eu acredito que o Ministério Público, não, que o Estado não irá indenizar a Zilda. E até porque indenização para uma família onde não apareceu a criança ainda? Como? Agora sim, se a criança aparecesse, se fosse comprovado que outro culpado estava envolvido, que a criança, que as imagens não mostrassem alguém entrando ali, alguém dissesse quem era que entrou ali e comprovasse, aí era outra questão para o Estado analisar. Agora, isso a gente vai ficar de olho, porque não é justo ver a Dona Socorro, porque independente de falhas, de erros e acertos, não estou aqui para me meter na vida dela, né? Fique sem uma resposta da sua filha, que não saiba onde está a sua filha, sabe sim que ela entrou naquela casa e não sabe mais, porque mãe não se engana. A mãe conhece o seu filho, afinal ela saiu de dentro de você. Entendeu? Eu não acredito que o Estado possa fazer isso, né? Dar ali a indenização que será pedida para a família do Imaculado, sendo que uma criança inocente está desaparecida e ainda não sabemos onde Tiago colocou ela. Por que você diz isso? Porque as investigações dizem. Não sou eu que estou mentindo. Se tiver mentira, é as investigações, que eu não acredito que seja mentira. Acredito que, de fato, Tiago tem sim envolvimento. Não me engana, gente. Eu não nasci ontem. Agora, há outras investigações onde as irmãs falam coisas terríveis que o tal tio fez com elas. E se, que a doutora Alia, se eu não me engano, em uma live do doutor Valdir, disse que isso não procede, não sei, né? Diz. Agora, foi muita, assim, capacidade do doutor Alânio, né? Falar sobre a vida da Ana Sofia, da Dona Socorro. Foi muita capacidade dele tocar nesse assunto, né? Por que você diz isso? Porque o assunto dela nada tem a ver com o desaparecimento ou com a entrada de Ana Sofia na casa de Tiago. E aí? Ah, mas quem acusa que tem que provar. A polícia acusou e a polícia provou. E não só a polícia provou, como as imagens. Ah, mas é inconclusivo. Mas o perito analisou. E não foi um perito qualquer, foi um perito federal. Quem lembra disso? Eu não esqueço. Então, gente, nada tira da minha cabeça isso. Nada. Nada que Dona Socorro faça, que eu não considero certo, mas também não é da minha conta julgar. Não é. Não apoio também. Não vou rasgar seda para ninguém. Cada um é responsável pela sua vida particular, né? Das suas... Não sei, da sua vida desestruturada, não sei como é a vida. Eu não sei, também não me interessa a saber, né? Eu só sei que eu acredito que ela não tenha, e nada da vida dela tem envolvimento com o caso Ana Sofia, uma vez que a família foi analisada e existe um inquérito. Um inquérito aberto aí, para apurar e botar canalhas
que se for comprovado que isso aconteceu, vai ter que pagar. Vai ter que pagar também, né? Se isso aconteceu, como dizem, estampam aí nas mídias, que eu acho isso uma falta de ética e de respeito terrível. Usar o nome da criança para trazer vergonha e dor. Isso deveria estar no Estatuto da Criança e do Adolescente, como proteção. Ah, mas a Sofia não está aqui, a Sofia não está. A gente não sabe onde está a Sofia e tal. Não importa, o nome dela está rolando aí. Quer dizer que o povo pode ganhar indenização com o nome da Sofia. Até isso. O povo vai ficar milionário com o nome da Ana Sofia, que até hoje não voltou para sua casa. Isso pode. Agora, o que não pode nessa história? Eu queria só saber. Eu fiquei chocada. Não digo para vocês que eu não fiquei, não. Eu fiquei. E se tem uma coisa que me aborreceu, foi essa parte aí. Né? Tudo bem que ele está ali para defender, eu respeito, é o trabalho dele. O trabalho de advogado criminalista é defender o crime, tipo o criminoso. Né? Já está dizendo, advogado criminalista. Né? Se vocês não acompanharam o advogado, meu Deus, deixa eu ver, não sei, eu me esqueci, Natanael, o nome é assim. No caso, Lucilene, o cara era um advogado bom também, viu? Porque não arredou o pé, não. Era o cliente dele dizendo ser inocente, as evidências e as imagens mostrando que o cara era culpado, mas por não ter provas substancial, por não ter provas ainda, ele estava considerado livre, o Vanderlei da Lucilene. Mas todos nós já sabíamos que tinha o dedo do Vanderlei ali. E o que me intrigava era o porquê que a polícia não já expedia mandado de prisão. Mas porque naquele caso era preciso ter um corpo. Se o corpo da Lucilene não tivesse sido encontrado, até hoje, mesmo a polícia sabendo, o Ministério Público sabendo que era o Vanderlei, eles não tinham poder para prendê-lo. É o que me revolta na nossa Constituição. A nossa lei é muito lenta para punir alguém, mas precisava de um corpo. E o corpo foi encontrado. E ali, mas graças à família que nunca desistiu do caso também. Por isso que eu digo que é muito importante. Este caso está sempre em evidência por causa disso. Mas, gente, são muitos tópicos que eu poderia comentar aqui sobre a live, reagindo. Eu poderia reagir a essa live, né? As falas do Dr. Marcos Alânio, que é um pouco até contraditória, viu? Se você analisar direitinho, é contraditória, né? Porque na mesma hora que ele entende que é o Tiago Fontes que tirou a sua vida ali, da mesma forma, ele já se contradiz dizendo que o vulto não é Sofia. E por que o cliente dele tirou a vida? Então, são perguntas, são questões a ser feitas. E não absorvidas por qualquer falácias bonita. Menino, falar bonito é muito bom. Quem fala muito bonito parece que está falando inglês, porque para eu que sou analfabeta, porque eu tenho até o ensino médio, eu terminei, graças a Deus, mas para uma pessoa estudiosa e fala tão assim, cauteloso com vírgulas, com advérbios, com palavras bonitas, isso é um show para gente que só tem até o ensino médio, é um show de aula de português. Mas isso não é suficiente para me convencer que aquele vulto não é Ana Sofia. Desculpe, doutora Alânio, mas essa é a minha opinião. Não me convence palavras nenhuma, vírgulas bem colocadas, interrogações, exclamações, advérbios, sujeitos, pronomes, verbos, não me convencem de que aquela imagem que entrou ali com o jeitinho e os 3 jeitos de Ana Sofia não seja ela. Então, a polícia já provou que é. Não sei por que as pessoas continuam pedindo prova disso, porque a polícia já provou que é. Quem tem que provar que não é justamente quem está dizendo. Eu acredito dessa forma. Eu só queria um motivo a qual Tiago Fontes, o Imaculado, São Tiago, né? Posso chamar assim, São Tiago do Noroeste, do Leste, do Norte, do Sul, sei lá de onde é, né? Um modo de dizer, viu, gente? Porque eu
Se fosse, não sei, eu não sei, uma redoma de vidro, para colocar ele, uma redoma de vidro. Na verdade, o Tiago é tão santo que ele não deveria ser nem enterrado. Ele teve um enterro digno, mas pelo jeito era para ter sido feita ali uma estátua, né, de adoração. Eu digo isso, mas eu digo chocada, porque eu não sei como as pessoas conseguem ver inocência em um homem que teve atitudes totalmente desconexas, num homem que não condiz com a sua imaculada vida. Um homem que saiu para tirar provas, chamar pessoas para esconder ali algumas imagens ou algumas coisas, coagir as pessoas dessa forma. Um homem que se viu perdido quando não tinha mais escapatória, ponto. Quando pegou o carro, ele disse, pronto, é agora. Aí, simplesmente, nem coragem ele teve de ir pegar o carro, mandou o sogro dele ir e escapuliu-se para fazer o que lhe pesou a consciência. Você entende? Então, gente, não precisa ter estudos, nem falar bonito. Eu sou uma mera analfabeta nesse sentido, porque eu não tenho palavras bonitas, eu não sou estudada, admiro quem é. Mas não basta isso, num caso grave como esse. Não basta só isso. Palavras bonitas, bem colocadas, para tipo, camuflar a real verdade dos fatos que a polícia fala. Então, gente, não dá para se calar. É uma live que a gente tem que falar, viu? Tem que reagir, porque é muito grave, é muito sério. Tudo bem que ele peça, ele é advogado, ele tem direito, é o trabalho dele, ele está trabalhando para isso, afinal de contas ele quer ganhar também com isso, né? Ninguém vai fazer nada de graça, né? Mas o que me espantou foi ele citar que a dona Socorro se beneficiou através de uma emissora para ganhar uma casa com o nome da Sofia. Ele falou isso. Mas o que mais me estranha nisso tudo, nessa fala dele, é que ele esquece que a família, eu enfatizo isso direto, que a família jogou aquela família na rua, sem nem querer saber da dor que ela estava sentindo. Simplesmente por uma mãe achar que era a filha dela entrando ali. E só por causa disso, eles foram expulsos. Quem deveria indenização? O Estado, na verdade, deve indenização à dona Socorro. Ponto. Deve indenizar a dona Socorro, porque até hoje quem perdeu foi ela. Aí o doutor Alânio, com aquela sabedoria dele lá, né? Aí diz, mas quem perdeu foi a família, foi muito massacrada, foi isso, foi... Não, calma, homem. Calma, não é assim não, filho. Quem perdeu foi a família da Ana Sofia. Quem perdeu foi Ana Sofia. A única pessoa que perdeu nessa história. Ana Sofia. Não adianta vir com palavras bonitas, doutor, não vai me convencer. O senhor está aí para fazer o seu papel, respeito, porém, eu particularmente não concordo com nada que o senhor falou. A não ser que eu dou os parabéns ao senhor por ter reconhecido que aquela pessoa que subiu lá naquela mata foi o seu cliente imaculado. E por um denguinho ou porque alguém falou alguma coisa de mim, eu vou me suir, eu vou tirar, vou sumir do mapa, só porque alguém está falando algo de mim. Não, gente, não cola para mim. Não cola, isso é muito sério, isso é muito grave. Por quê? Porque se não fosse, não teria tirado a sua vida. Até porque, lembre e olhe lá atrás, não estava pressão sobre ele não, viu? Não existia pressão sobre ele não. Mas a consciência dele já dizia que muita coisa sobre ele seria descoberto. Como, por exemplo, o celular que ele escondeu. Né? Outro fato que o doutor Alânio desmentiu e não chegou ao conhecimento dele, ele intitulou até como fofoca, foi que os celulares vieram quebrados. Então, houve muitas mentiras. Às vezes, na fé de trazer conteúdo, as pessoas saem inventando abobrinhas, que realmente não são verdades. Né? Então, eu acredito que aquele vulto, se não é Ana Sofia, quem é? Eu, particularmente, não tenho dúvida que não seja.
E eu quero saber. Para vocês que dizem que não é, eu só quero que vocês me digam quem é. E o caso, para mim, estaria encerrado. Porque 2 pesos e 2 medidas. Assim como dizem que Tiago é santo, que Tiago é imaculado, uma pessoa de família intocável, acima de qualquer suspeita. Então, assim, o que é que a gente vai dizer sobre isso? Né? A gente vai dizer sobre isso, eu mesmo digo sobre isso, que eu não duvido que aquele vulto é Ana Sofia. Eu não duvido. Quem quiser acreditar, não sei, fique à vontade. Né? Outra coisa que eu não acredito é o São Tiago ser um santo. Hoje ele é um santo, não, vamos limpar. Entende agora porque tanta gente ficou nesse... Todo mundo esqueceram, né? O que Tiago fez. O que Tiago escondeu. Celulares, testemunhas, ele tentou ali abafar, ele tentou de todas as formas, buscou um bom advogado, que mais ele fez? Uma série de coisas suspeitas, né? Formatou celulares, formatou computadores, né? Então, o cara deu um sumiço nas provas, gente. O cara foi um são, como é que eu digo? Um são, eu não tenho palavras para dizer, porque o cara foi esperto demais, né? Aí, quando viu que o negócio ia sobrar pro lado dele, ele picou a mula, como diz a história, né? Deu no pé. E agora, quem tem que ser indenizada mesmo? Indenizada sem Sofia? Mas nunca que o Estado deve fazer isso. Nossa, pelo amor de Deus, se isso acontecer, isso vai revoltar a população de uma forma que você não tem ideia, mas eu acredito que não. Enquanto não existir Ana Sofia, não tem para quê indenizar ninguém. Porque quem perdeu nessa história foi a Ana Sofia. Então, se alguém teria que ser indenizada, acredite ou não, é quem perdeu a Ana Sofia. Unicamente. Para mim é isso. Não o tal imaculado de Tiago. É coisas que a gente fica chocado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Ele diz que a família de Tiago foi destroçada, né? Mas o que fizeram com Ana Sofia? O que fizeram com Ana Sofia? O que fizeram? Eu gostaria que me falassem o que fizeram com Ana Sofia. Né? O cachorro não é coincidência. Sentiu o faro na porta daquela casa ali, ó. Bem ali. Não foi mais, não foi menos. Foi ali. Né? Ninguém investigou piso novo nenhum na casa de Tiago. Ninguém investigou, ninguém se fala nisso, né? Preste atenção, esse caso é tão sério que quando é a questão de família de Tiago, da casa de Tiago, todo mundo tira o corpo fora. Por quê? Ninguém tem coragem de cobrar porque o piso foi reformado. Ninguém tem coragem de falar sobre trazer em questão o percurso que ele fez para o trabalho até o condomínio, a demora que ele fez, ninguém traz em conta nada, mas só sabe desmiuçar a família de Ana Sofia, gente. O intuito desse povo é só isso, já tá ficando nojento. Tá ficando nojento demais essa situação. Para mim, na minha opinião, né? Porque não se questiona nada, né? Não se questiona nada em relação ao dia 4 de julho, mas para trazer coisas que eu não sei se está no inquérito ou não, e eu fiquei confusa, eu quero muito que o doutor Valdir escute esse vídeo e nos responda se isso procede, se naquele dia 4 de julho, Ana Sofia teve ali uma violação na sua vida, naquele mesmo dia. Eu quero muito saber isso. Quero muito, gente, isso é muito importante, porque é nojento ver as pessoas falar isso, mas é algo que me preocupa bastante. Porque pode ser também uma fake news. Como falaram, pode ser. Como falaram também que Tiago levou uma pisa. Foi verdade? Não foi verdade, foi mentira. Falaram também com toda a veemência que... falaram bastante coisas aí que depois foi desmascarado ali pelo próprio
pelo advogado, né? De defesa ali dele, né? Exemplo é esse daí, né? Que ele levou uma pizza. Eu nunca acreditei. Eu fiz vários vídeos sobre isso, acho que uns 2 ou 3. E eu sempre enfatizava, gente, o doutor Alan, você acha que o doutor Alan, do jeito que ele é, vocês acham que ele mesmo assumiu lá. Vocês acham que ele iria aceitar que o cliente dele levasse uma coça? Então, nesse caso, surgiu muita fake news. Muita fake news. Então, nada que se diga se pode acreditar. Agora, se as irmãs falaram isso, aí eu vou ficar bastante preocupada do porquê que elas falaram isso. Qual é a intenção de isso estar no inquérito? Eu queria muito saber da doutora Lia para poder trazer um vídeo aqui para vocês, porque isso está me inquietando de uma forma, porque é uma criança, eu não aceito que o nome dela esteja assim, dessa forma tão... ela já sofreu tanto, ela já aconteceu tanta coisa com essa menina, que a gente não sabe de fato o que foi, mas coisa boa não foi, gente, não foi. Para o nome da bichinha estar assim, à torta e à direita, como se ela tivesse acontecido isso com ela naquele dia, para tentar talvez limpar Tiago, vão jogar essa, será? É uma dúvida que me perturba, né? Agora, em relação às irmãs e o tio lá, se aconteceu, que o inquérito seja aberto e que se ferre lá na cadeia. Para mim, monstro tem que estar assim, porque ninguém, não existe monstrinho nem monstrão. Existem monstros que estão soltos e a gente tem que saber se é verdade ou se é mentira e para pedir ali a justiça. Porque a gente não pode aceitar certas coisas. Também se for verdade, também se for mentira, ou se as irmãs mentiram, e não sei qual foi a ideia das irmãs soltar essas, não sei se é verdade, eu gostaria muito de saber, eu estou muito encucada com isso, tá me fazendo mal isso, porque imaginar que Sofia teria passado por isso naquele dia 4 de julho, que ninguém falou nisso, só eu vi o doutor Alânio hoje mesmo falando isso. E eu tô assim, abismada com isso. Eu tenho certeza que quem assistiu ficou também. Mas enfim, o meu vídeo, indenização sem Ana Sofia tem que ser para a família de Ana Sofia e não para a família de quem é o suspeito. Espere em Deus, que o Estado veja isso. Veja isso e considere a tese não, o fato de que aquela criança que entrou ali, sim, é Ana Sofia. Espero eu que o Ministério Público, na verdade, e que se o Estado tiver de indenizar alguém, indenize a família da vítima. Ah, mas já pega muito, pouco importa, não quero saber. Indenize a família da vítima. Porque já pensou que mundo a gente vive? Que mundo é esse a gente vive? Aí chega exemplo, um CRI, aí chega, faz, aí tira ali a sua vida, tal, aí depois a família vai ser indenizada por causa dele. Por causa do criminoso, a família vai ser indenizada. Pode isso, produção, como diz a história? Não pode, gente, não pode. Pelo amor de Deus, a família... Graças a Deus, até vou dizer isso aqui como ser humano que sou, graças a Deus, a Zilda tá com as 2 filhas dela lá intacta. Graças a Deus. Mas se olhar para o outro lado, existiu sim uma família, aí eu digo para o doutor Alânio, que foi estraçalhada. Eu falo da Dona Socorro. Eu falo da Ana Sofia. Ah, mas perdeu o Tiago, uma história de perdeu o Tiago. Tiago botou, foi tudo a perder, não foi ninguém que perdeu o Tiago, não. Porque se ele era imaculado como diz, não tinha que ele mexer com as filhas dos outros, não. Porque contra fato não existe argumento e está comprovado pela justiça, pela polícia, pelas investigações, que ele foi indiciado e suspeito. Culpado ainda não, porque não há julgamento para morto, né? Não há. Mas indiciado foi. E por covardia resolveu ali sumir do mapa. Problema dele. Menos um para fazer mal ao povo. Menos um, digo sem pena. Bandido bom é bandido morto. Ponto. Me desculpem, mas quando mexe com criança, a gente tem que se manifestar. A nossa voz tem que ser ouvida. E se existe algo que merece justiça, é a pequena Ana Sofia. Essa sim merece justiça e a gente vai clamar até o fim por essa criança.
que além de ter passado pelo que passou ali, que não sabemos ainda de fato o que foi, mas acredito que Deus há de provar ali. Provar não, que já está provado, né? Que foi a Ana Sofia que entrou ali. Está gravado em coletiva e eu não desacredito nisso porque, além deles ter falado, sim, se eles conjecturassem só apenas, beleza, eu também ia estar talvez com você que está duvidando. Mas eu vi uma imagem onde uma criança desapareceu no dia 4 de julho de 2023. Entrou na casa de um indivíduo imaculado entre aspas, e não sabemos como saiu dali daquele lugar. Então, não posso passar a mão em quem faz mal à criança. Quem faz tem que pagar. Seja da família de Dona Socorro, seja da família de Tiago. Se os dois fizeram alguma coisa com Ana Sofia, os dois que paguem. Se um já pagou com a pena de morte, já pagou por ele mesmo próprio, que o outro, se for confirmado, pague também. É o que eu digo, se for verdade, né? Acredito que as investigações estão andando e vão ser muito bem investigadas. E se não for verdade, que caia por terra tudo isso. E se for verdade, que paguem com pena severa, com pena máxima. Porque criança, com mulher nenhuma, pode ter 40, 50, 60, 70 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano. Não aceitamos violência contra a criança, não. Crianças e idosos merecem nosso respeito. Na verdade, todos nós merecemos respeito, né? Inclusive, o nome da pequena Sofia. E eu fico cobrando, eu deixo aqui esse vídeo finalizado, cobrando do Dr. Valdir essa resposta. Aconteceu isso que o Dr. Alane falou no dia 4 de julho, no dia do desaparecimento de Sofia? Eu quero muito saber se isso procede. Porque eu quero trazer um vídeo aqui e eu quero também manifestar a minha indignação, se isso for verdade. Mas eu deixo aqui, que eu não acredito muito. Afinal, o doutor Alânio, ele está ali para defender o cliente dele e ele jamais vai defender a família da vítima. Jamais. É advogado do Tiago, da família de Tiago. Não é advogado da família de Ana Sofia. Por aí vocês já tiram. Se a gente sabe bem, advogado, ele vai defender o seu cliente, certo? Certo. Então, ele não espera o contrário dele, porque essa é a profissão dele. Com todo respeito, eu não concordo com as coisas que ele falou, né? Com algumas coisas que ele falou, eu não concordo. Sou livre para não concordar. E deixo aqui, né, para vocês pensarem direitinho. Se não foi Ana Sofia, quem foi? É o que eu pergunto. E deixa aí o seu comentário, porque eu também quero saber o seu comentário a respeito disso. Justiça por Ana Sofia é o que nós queremos bravamente e gritamos. Tiago, pouco importa para mim. Pouco importa para você. Pessoas maquiavélicas que paguem com a mais severa lei, é o que eu digo. Eu não posso esperar que o São, que agora ele virou santo, né? São Tiago seja inocente, sendo que até hoje nem ele, nem a família dele, nem o próprio advogado pode dizer quem é a pessoa que entrou ali. Foi perguntado várias vezes isso na live. E ele fez vistas grossas e não respondeu. Então, ninguém sabe responder. Então, por aí, tiramos. É defesa e de defesa do Tiago. Você não espere outra coisa a não ser essa reação ou essas atitudes, tá bom? Fiquem todos com Deus. Foi o meu vídeo de hoje. Beijos e fui.